Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. O meu desejo é que você se sinta à vontade aqui agora, conectado em sua casa ou em seu local de trabalho ou em seu lazer. A palavra de Deus, a Bíblia, vai dar uma lição a seu cérebro de uma vez por todas. Se prepare. Eu desejo que você permita que a palavra de Deus, a Bíblia, habite ricamente em sua mente e seu coração. Muitos benefícios advirão e um deles é saúde mental, emocional e espiritual. E nesse momento eu vou compartilhar a parte 17 da nova série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o autor aos Hebreus. O seguinte significado: um solene apelo ao povo de Deus, à igreja. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 39. A carta aos Hebreus pode ser dividida em duas grandes partes. Uma dogmática, Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 10 a 18, e outra prática, Hebreus 10, de 1 a 9 a 13, 25. Depois de apresentar a superioridade de Jesus Cristo sobre os profetas, os angelos, Moisés, Josué e Arão, e depois de mostrar que Jesus Cristo é o sacerdote melhor, que ofereceu um sacrifício melhor, no santuário melhor, o escritor aos Hebreus passa a fazer importantes aplicações numa espécie de solene apelo ao povo de Deus, à igreja. Num tom pastoral, o autor aos Hebreus faz uma solene exortação. Hebreus 10, 19 a 25, e uma solene advertência, Hebreus 10, 26 a 31, e ainda mais um solene encorajamento, Hebreus 10, 32 a 39. Vou considerar esses 3 pontos. Ouça uma solene exortação. Hebreus 10, 19 a 25. Em virtude do perfeito, completo, cabal e final sacrifício realizado por Jesus Cristo, temos alguns privilégios que precisam ser plenamente usufruídos. O autor aos Hebreus exorta os crentes a desfrutarem de 7 privilégios. Se prepare para ouvir. Em primeiro lugar, você tem acesso irrestrito à presença de Deus. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, adelphos, intépridez, parrésia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Somente o sumo sacerdote podia
entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, mas nós, por causa do sangue de Jesus Cristo, podemos ter intrepidez, parrésia, para entrar livremente no Santo dos Santos, ou seja, na presença majestosa de Deus. A santidade de Deus não lhe mantém do lado de fora. Você pode entrar. A penalidade que você merecia foi carregada por Jesus Cristo na cruz, quando ele padeceu e morreu por você. Existe acesso irrestrito a todo aquele que foi lavado no sangue de Jesus Cristo. É isso que todas as religiões do mundo desejam: chegar a Deus. E elas inventaram toda sorte de métodos e de sacrifícios humanos e artifícios humanos, práticas de boas obras, seguir determinados rituais. Tantas religiões há no mundo, quanto a métodos de sistemas diferentes para tentar se chegar a Deus. O cristianismo é a única religião em que Deus vem ao mundo em seu Filho Jesus Cristo para morrer e levar o seu povo, a sua igreja, ao seu encontro. É nisso que cremos quando dizemos que somos cristãos. Estamos afirmando que cremos que o acesso a Deus está aberto mediante Jesus Cristo para todo aquele que nele crê. A velha dispensação, com seu culto levítico, dizia: afastai-vos, afastai-vos para que não morrais. A dispensação cristã disse: cheguemo-nos, cheguemo-nos, portanto, com confiança ao trono da graça. Que superioridade gloriosa! Jesus Cristo estar o homem a comunhão com Deus, comunhão plena, livre e íntima e eterna. Em segundo lugar, temos um novo e vivo caminho para Deus. Hebreus 10:20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O caminho para a presença de Deus estava cercado por uma grossa cortina, por um espesso véu. Mas com a morte de Jesus Cristo, o véu foi rasgado de alto a baixo, e o caminho para Deus foi aberto. Esse caminho é um novo e vivo caminho. Esse caminho não é um ritual, uma cerimônia ou uma liturgia, mas uma pessoa. Você sabia? O caminho é Jesus Christos ios theos soter. O rompimento do véu da carne de Jesus Cristo é uma alusão à morte física que ele sofreu na cruz, significando, por um lado, o derramamento do seu sangue como expiação vicária pelo pecado, e por outro, a inauguração de um novo e vivo
caminho para o Santo dos Santos. Isso foi simbolizado no tempo da crucificação pelo rompimento do véu do templo de cima a baixo, marcando o término da dispensação da lei e a inauguração de uma nova ordem espiritual. O caminho que Jesus Cristo abriu para nós não é uma rua sem saída, mas uma rodovia que nos conduz à salvação, à própria presença de Deus. Pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ele removeu o véu entre Deus e o seu povo, a igreja. Em terceiro lugar, temos Jesus Cristo como nosso grande sumo sacerdote diante de Deus. Hebreus 10, 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. A Bíblia diz, eu acredito, os sumos sacerdotes do sistema judaico eram homens falhos e faziam sacrifícios imperfeitos que não podiam remover pecados, mas Jesus Cristo, sendo sacerdote perfeito, ofereceu o sacrifício perfeito para remover para sempre nossos pecados. Ele, Jesus Cristo, é o nosso grande sacerdote na casa de Deus. Casa de Deus aqui significa tanto a igreja na terra quanto a igreja nos céus, a pátria celestial. Na antiga aliança, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano e precisava logo sair. Mas agora, na nova aliança, o acesso é aberto a todo crente, em todo tempo e em todo lugar. Guarde isso em sua mente e coração e permita que a palavra de Deus, a Bíblia, habite ricamente em seu coração, em sua mente. Muitos benefícios advirão. Em quarto lugar, temos ousadia para entrar na presença de Deus. Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebreus 10, 22. Esta exortação é semelhante à que se encontra em Hebreus 4,16. Nós não precisamos ter medo, mas plena certeza de fé para entrar na presença de Deus. Não pesa mais sobre nós a culpa. Nossa consciência foi purificada, nosso corpo foi lavado, nossos pecados foram perdoados. Estamos quites com a lei de Deus e com a justiça de Deus. A entrada à presença do Deus Santo nos foi plenamente franqueada. Não há nada que nos exclua. Nossa consciência foi purificada. Nossos pecados foram perdoados. Nele, Jesus Cristo e os Teossote, fomos santificados. Em quinto lugar, temos de permanecer firmes na nova aliança. Hebreus 10, 23. Guardemos firmes a confissão da esperança. Elpis, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Pense mentalmente. Depois do que Jesus Cristo fez por você, você não pode mais vacilar nem retroceder. Ao contrário,
você precisa ficar firme na confissão da esperança, pois as promessas de Deus, de pleno perdão dos pecados e de plena comunhão com Ele, são confiáveis, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa não foi um homem igual a nós. O homem se arrepende, volta atrás, geralmente quebra a palavra e não cumpre a promessa. Todos nós estamos acostumados a ser decepcionados e frustrados desse modo. Com Deus, porém, não é assim. Deus não é homem para que minta. Por causa dessa inabalável realidade, não é hora de afrouxar o pulso, vacilar na fé ou ceder à tentação de voltar atrás para as sombras do Antigo Testamento. Em sexto lugar, temos de encorajar uns aos outros. Hebreus 10, 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nas provas da vida cristã, longe de ficar desanimado, você precisa considerar e estimular uns aos outros com amor e a prática das boas obras. O amor é comunal. Para o homem, o amor se estende a Deus e aos vizinhos. O apóstolo Paulo chama o mandamento de amar uns aos outros de débito contínuo. Guarde isso em sua mente e coração. Em sétimo lugar, temos de buscar a comunhão uns com os outros. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A igreja é um corpo, um rebanho, uma família. Você não pode viver isolado. Você não pode viver desigrejado. Pertencemos uns aos outros e devemos congregar-nos para servirmos uns aos outros, exortar uns aos outros e ser bênção uns para os outros. O culto público é uma necessidade da vida cristã e a comunhão entre os irmãos sempre foi considerada um dos principais meios pelo quais se manifesta a graça de Deus. O Novo Testamento não oferece apoio algum à ideia de cristãos isolados. A comunhão estreita e regular não é apenas uma ideia agradável, mas uma absoluta necessidade para o encorajamento dos valores cristãos. Ouça nesse momento uma solene advertência, Hebreus 10, 26 a 31. Depois de exortar os crentes a considerarem o que eles têm em Jesus Cristo e o que precisavam fazer uns pelos outros, o autor aos Hebreus passa a alertar os crentes para o terrível perigo da apostasia, o perigo de virar as costas para Jesus Cristo e voltar para o judaísmo. 4 advertências são feitas. Se prepare para ouvir. Em primeiro lugar, o perigo da apostasia. Hebreus
capítulo 10, versículo 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O autor aos Hebreus não está falando sobre os pecados de fraquezas que os crentes cometem, pois ele já nos ensinou que, nesses casos, temos de recorrer a Jesus Cristo como nosso amoroso sumo sacerdote. O autor aos Hebreus está alertando em Hebreus 10, 26, sobre o abandono da fé em Jesus Cristo, o abandono do cristianismo para voltar para o judaísmo. O autor aos Hebreus está alertando para o perigo de virar as costas para Jesus Cristo e negar aquilo que um dia professamos. Esse texto não se refere aos pecados que as pessoas cometem depois que se tornam crentes, pois mesmo depois de professarmos a fé em Jesus Cristo, ainda tropeçamos em muitas coisas. O autor aos Hebreus, porém, se refere ao pecado voluntário, deliberado, proposital de alguém que depois de ter conhecido a verdade da palavra de Deus, abandona essa verdade. Não é o caso dos crentes que caem em pecado, se entristecem, se arrependem, se sentem mal, pedem perdão a Deus, se lavam, se levantam e continuam. O pecado da apostasia é muito pior. É o abandono deliberado e definitivo da verdade da palavra de Deus. Para esse tipo de pecado não existe esperança de perdão. Se rejeitarem deliberadamente a cruz, não pensem que encontrarão expiação para seus pecados em algum outro lugar. Rejeitar aquele que é o único remédio para o pecado, oferecido pelo amor de Deus, mediante o sangue derramado de Jesus Cristo, é excluir-se para sempre de toda a esperança de salvação nessa vida e na eternidade. Guarde isso em sua mente. Em segundo lugar, a penalidade da apostasia. Hebreus 10, 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Aqueles que abandonam a Jesus Cristo por medo de perseguição ou mesmo porque rejeitam a sua pessoa e a sua obra ou porque querem permanecer em seus pecados, lavram sobre si mesmos uma sentença de juízo condenatório. O que resta a essas pessoas é uma expectação horrível de juízo e fogo vingador. Tornar-se inimigo de Jesus Cristo é entrar por um caminho de condenação irremediável e inexorável, sem um sacrifício expiador, no qual se possa confiar. Tudo quanto permanece é juízo e fogo vingador. Em terceiro lugar, a maior gravidade da apostasia. Hebreus 10, 28 e 29. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Hebreus 10, 28. De quanto mais severo castigo julgais vós,
será considerado digno aquele que calcou os pés do Rios Theos e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Hebreus 10, 29. Se na lei de Moisés havia penalidade severa para os transgressores, quanto mais severo será o castigo para aqueles que deliberadamente rejeitam a graça de Theos e escarnecem do sacrifício do Rios Theos e Jesus Cristo. O pecador que se rebela contra Theos na época da nova aliança rejeita a pessoa de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo e a pessoa do Espírito Santo. E assim ele comete um pecado imperdoável. O autor aos Hebreus menciona 3 afrontas cometidas pelo apóstata: calcar os pés do Rios Theos, Jesus Cristo, profanar o sangue da aliança e ultrajar o Espírito da graça. Portanto, a apostasia é um pecado contra o Deus triuno. O apóstata peca contra o Pai, porque pisa no Filho de Deus, Jesus Cristo. O apóstata peca contra o Filho Jesus Cristo, porque profana o sangue da aliança, e ainda mais o apóstata peca contra o Espírito Santo, porque ultraja o Espírito da graça. Esses 3 aspectos da apostasia não somente colocam o homem na posição de condenação, como deixam uma posição especificamente anticristã. O apóstata não apenas se desvia de Deus, mas manifesta sua hostilidade de 3 maneiras. Primeira, por um ato, calcou os pés. Segundo, por um pensamento, profanou. Terceiro, por uma investida direta, ultrajou. O pecado não é a desobediência a uma lei impessoal, mas o naufrágio de uma relação pessoal. Pecar não é simplesmente ir contra uma lei, mas desafiar, ferir e violar o coração de Deus, cujo nome é Pai. Guarde isso em sua mente e coração. Em quarto lugar, o juízo inevitável provocado pela apostasia. Hebreus 10:30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Kyrios julgará o seu povo. Hebreus 10:30. Agora Hebreus 10:31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Há muitos pregadores hoje que só falam do amor de Deus e nada mencionam sobre sua ira e seu juízo. O autor aos Hebreus não amenizou a mensagem para tornar-se politicamente correto. Aqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho de Deus, Jesus Cristo, enfrentarão a ira do Cordeiro de Deus e o juízo divino. Virar as costas para Jesus Cristo e apostatar é enfrentar a vingança do próprio Deus. Virar as costas para Jesus Cristo é cair nas mãos do Deus vivo, com reto e justo juiz. O autor aos Hebreus é peremptório e dramático ao afirmar: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Proberos empipitio eichei theos zal. Não existe cura
para a condição de apostasia, nem escape para seu castigo. Tudo o que aguarda tais pessoas é a santa vingança de Deus, a terrível expectativa de cair nas mãos do Deus vivo como um pecador não perdoado que deliberadamente o desprezou. Pense nisso. Ouça agora um solene encorajamento. Hebreus capítulo 10, versículo 32 a 39. Depois de tocar a trombeta e fazer uma solene advertência acerca do perigo da apostasia, o autor aos Hebreus agora traz um solene encorajamento ao povo de Deus, à igreja, mostrando que enquanto caminhamos neste mundo, temos provas, mas devemos manter os olhos fitos em Jesus Cristo, porque nossa recompensa é certa e segura. 7 pontos vou agora destacar para você. Em primeiro lugar, lembre-se de que o Evangelho traz luz e ainda mais provas. Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimentos. Para enfrentar os problemas que se interpõem em seu caminho, você precisa, muitas vezes, olhar para trás. Você precisa puxar o fio da memória. Você precisa recordar quem era antes de Jesus Cristo e quem é agora em Jesus Cristo. O Evangelho trouxe luz, a luz da salvação, mas com ele vieram as provas, grandes lutas e não pouco sofrimento. Você não deve estranhar as provas. Você precisa se regozijar na luz. O livro de Atos dos Apóstolos elenca várias perseguições sobre os cristãos. A perseguição que se seguiu ao martírio de Estevão, Atos 8:1. A perseguição por causa da morte de Tiago e da prisão de Pedro, Atos 12, 1-3. A expulsão dos judeus de Roma, Atos 18:2. E mais tarde, por volta do ano 64 depois de Cristo, as terríveis perseguições do imperador Nero. Os cristãos foram oprimidos, crucificados, queimados vivos e lançados às feras. Antes de o indivíduo ser convertido a Jesus Cristo, ele está mergulhado nas trevas, prisioneiro do império das trevas. O diabolos o mantém em sua potestade, mas no momento em que ele recebe a luz gloriosa do Evangelho de Jesus Cristo, o diabolos reúne toda a sua corja para persegui-lo. Aí o mundo o odeia e hostiliza. Pense nisso. Em segundo lugar, lembre-se de quantas perseguições devemos sofrer por causa de Jesus Cristo. Hebreus 10:33. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles, desse modo, foram tratados. O autor aos Hebreus relembra aqueles irmãos como eles foram expostos em espetáculo, tanto de opróbrio como de tribulações.
A palavra grega teatrizomai, traduzida por espetáculo, ocorre somente aqui no Novo Testamento, mas o apóstolo Paulo usa o substantivo cognato em 1 Coríntios 4:9. Tanto o verbo quanto o substantivo derivam sua força da expressão de um espetáculo no teatro. A ideia é que os cristãos foram usados como um alvo público para maus tratos. O autor aos Hebreus ainda os faz lembrar de que, apesar dessas duras circunstâncias, eles ainda dedicaram atenção e cuidado a outros irmãos que estavam passando pelas mesmas provas. A vida cristã não é indolor. Aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. É na bigorna da aflição, porém, que os crentes são forjados à imagem de Jesus Cristo. A amizade do mundo é pior que a espada do mundo. A abundância afasta mais as pessoas de Deus do que a escassez. Mais pessoas se acomodam na prosperidade que na adversidade. É mais fácil resistir na adversidade que na prosperidade. Pense nisso. Em terceiro lugar, lembre-se que aquilo que você tem é maior que aquilo que pode perder por causa das perseguições. Hebreus 10:34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes mesmos patrimônio superior e durável. Hebreus 10:34. Mesmo sofrendo tribulações, os crentes hebreus ainda se compadeceram dos outros crentes que foram presos por sua fé. Mesmo tendo seus bens e propriedades confiscados nessa saga de perseguição, eles, os crentes hebreus, não perderam a alegria da salvação. Esses crentes sabiam que possuíam um patrimônio superior e mais durável que aqueles bens que estavam sendo expoliados. O texto em tela revela que muitas vezes a fé cristã, longe de nos levar à prosperidade material, pode nos levar à perda dos bens, do emprego, do lucro. Nosso verdadeiro tesouro não está aqui neste mundo. Nossa pátria não está aqui. Mesmo quando somos expoliados na terra, temos uma herança inacessível nos céus, a pátria celestial. Guarde isso em sua mente e coração. Em quarto lugar, não abandonem a fé por causa das provas. Hebreus 10:35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. O sofrimento pode levar alguns a abandonar a confiança em Deus. Por isso, o autor aos Hebreus exorta os crentes a permanecerem firmes na fé, apesar das provações. O autor aos Hebreus chega a dizer: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Os crentes hebreus enfrentaram diversas provas. Os crentes hebreus passaram por um período de sofrimento quando receberam a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Os crentes hebreus depois foram expostos a insulto público e perseguição.
Os crentes hebreus apoiaram outros crentes que sofriam abusos semelhantes. Por último, os crentes hebreus perderam suas propriedades, talvez numa época de instabilidade política ou religiosa. Nas provas, a ordem é clara: não abandoneis ou abandoneis a vossa confiança. O Kyrios Jesus Cristo foi enfático ao se dirigir à igreja de Esmirna, em Apocalipse 2:10. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Guarde isso em sua mente. Em quinto lugar, não tirem os olhos de Jesus Cristo. Perseverem. Hebreus 10:36. Com efeito, tende necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A salvação não é dada àqueles que retrocedem, mas aos que perseveram até o fim. A perseverança é uma necessidade vital para o povo de Deus, a igreja. Em sexto lugar, fiquem atentos, pois Jesus Cristo em breve voltará. Hebreus 10:37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Hebreus 10:37. No sofrimento, precisamos olhar não apenas para trás, a fim de avaliar o que recebemos em Cristo Jesus, mas precisamos olhar para frente, a fim de aguardar a gloriosa parousia de nosso Redentor Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, virá em breve, pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, vitoriosamente e ainda mais. Jesus Cristo trará consigo nosso galardão. O apóstolo Petros esclarece: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Pense nisso. Em sétimo lugar, saibam que os justos vivem pela fé e não retrocedem. Hebreus 10:38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Hebreus 10:38. Agora, Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O justo não vive pelas circunstâncias, não vive pelo que vê, nem vive pelo que sente. O justo vive pela fé em Cristo Jesus. Deus não se compraz naqueles que retrocedem. Os que são de Deus não voltam atrás, eles perseveram até o fim. Assim, o autor aos Hebreus destaca duas classes de pessoas: aqueles que retrocedem e aqueles que creem. O primeiro grupo perece, o segundo será salvo. Guarde isso em sua mente. E agora entregue sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador.